Der Wert solcher internationalen Projekte und zusammenzuarbeiten ist vielleicht gerade das herzustellen, was wir festgestellt haben, eben noch nicht haben, eine Art von europäischer Öffentlichkeit in diesen Projekten, in denen in diesem Fall Vertreter von 10 verschiedenen Ländern zusammenarbeiten. Kommen wir zusammen und tauschen uns über Europa und Zustände in Europa und europäische, in diesem Fall Medien- und Kommunikationsverhältnisse aus. Und wir erfahren viel voneinander und nähern damit auch Fragestellungen einander an, die wir beforschen wollen. Wir nähern an natürlich die Methodiken und die Standards wissenschaftlicher Qualität, die durchaus unterschiedlich sind zwischen den Ländern, auch bezogen auf die verschiedenen Forschungstraditionen. Und dieses im Gemeinsamen zu tun und dabei genuin auch europäische Fragen zu bearbeiten, zu beantworten und insofern auch zu einer europäischen Öffentlichkeit beizutragen. Das ist, glaube ich, der wissenschaftliche, der kommunikative, der politische, der öffentlichkeitsorientierte Wert von dieser Zusammenarbeit. Und daneben, und das fehlt vielleicht Europa immer noch sehr, wächst sehr viel menschliches Miteinander auch in dieser Zeit, weil man in der Tat sich sehr gut kennenlernt, Vertrauen fasst und in der Zusammenarbeit des sich besser Kennenlernens eben auch sich zunehmend als Europäerin, als Europäer sehen und fühlen kann. Und das ist sozusagen der unterliegende Wert, der mehr eine menschliche Qualität hat, aber Europa braucht auch diese Qualitäten in allen Bereichen. Então, qual é a mais-valia de se trabalhar numa equipa internacional e de se colaborar, não é, com pessoas de equipas de outros países e que até a certo ponto também são interdisciplinares? Bem, esta colaboração tem sempre aspectos muito positivos, porque o conhecimento faz efetivamente a diversidade, não é? E também da aprendizagem de outras formas de fazer ciência, mas também comporta sempre aspectos mais difíceis, não é? E que tem a ver com muitas questões, nomeadamente a questão da interdisciplinariedade, porque há work packages que são mais teóricas e outras mais empíricas, e por vezes considera-se talvez que as mais empíricas não possam resultar em trabalho teórico tão interessante quanto as mais empíricas. Portanto, e depende daquilo que se valoriza disciplinarmente, porque há sociólogos, não é, que são mais quantitativos e positivistas, e há outros sociólogos de outras escolas que tendem a valorizar mais a teoria. Portanto, penso que aqui também terá havido esse debate, porque nós lidámos uma work package até que era bastante empírica, e depois houve o work package, esta última work package do grupo, do projeto, é extremamente teórica. Portanto, é muito interessante esse nível, não é? É muito interessante porque, em geral, os projetos ou são empíricos ou são teóricos. Em geral, os projetos tendem a ser mais empíricos, mas aqui a professora Andreia conseguiu, de facto, introduzir algo bastante teórico, muito teórico mesmo, na última fase do projeto, que não é muito comum. E como é que ele fez isso pensando nas utopias, não é? Isso é muito curioso. Portanto, penso que foi uma forma também de dar uma mais-valia, não é? Portanto, àquilo que se tinha feito anteriormente, que habitualmente não passaria, não é, de uma interpretação de dados. E claro que a interpretação que efetivamente se faz na Work Package 5 vai para além da mera interpretação de dados, na medida em que se está a introduzir uma metodologia que é muito, eu julgo que é bastante inovadora, pelo menos em Portugal, que são os Delphi Workshops, não é? Podem ser criticados efetivamente por terem falta de sustentação empírica em parte, mas também permitem talvez libertar um pouco o espartilho da ciência. Portanto, penso que foi positivo, porque estamos a lidar com pessoas que encaram a ciência, e as ciências sociais em particular, de forma diferente, com metodologias diferentes,
que também veem a própria, possivelmente a Europa também, quer dizer, partem de uma visão da Europa e dos próprios países parceiros que fazem parte do projeto, não é? Portanto, há um parti pris, por vezes, quando se entra num projeto deste tipo, num consórcio, porque há já determinadas formas de ver o outro, não é? Tanto os países do Sul, como países que habitualmente, quer dizer, que veem a Europa como uma entidade, lá está, à qual se recorre para obter subsídios, não é? Etc. E isto foi muito marcado na altura da Troika, não é? Portanto, e nos consórcios, muitas vezes, essas relações são reproduzidas de alguma forma, subconscientemente, não é? São reproduzidas. E é muito interessante ver que, por vezes, os consórcios também servem para pôr em causa os estereótipos, não é? Porque no confronto com o outro é quando, efetivamente, depois nós conseguimos, no confronto com o outro, que nós conseguimos ver os limites, não é? Dos estereótipos e podemos... É uma experiência positiva, mas sempre, como eu estava a dizer desde o início, que é uma experiência difícil. O confronto com o outro é uma oportunidade para repensarmos aquilo que já pensávamos, não é? Que as nossas certezas adquiridas sobre o outro são postas em causa pela experiência vivida. Basicamente é isso. Working with a very large consortium is a challenge. I mean, we should be honest, it is complicated. There are just so many different people, different backgrounds, different disciplines, but also simply different cultures. So bringing them together, aligning them to do research that does have to have similarities, that does have to have the same base, the same ground to work on, is extremely difficult. But I think that at the same time, it's plain fun, because there is this confrontation with diversity, all these different perspectives that make research unique. If we would do all the same, if we would be all the same, there would be nothing to research, but there would also be nothing to interact. So that diversity brings about a very different dynamics, which I think is precious. And moreover, doing international research, not being stuck in one country, not being limited to a particular culture or a set of cultures, is, I think, enormously important. You learn not by replicating what you already know. You learn through the confrontation with the other. And that is really important, I think, in a project like this. Σε μια διεθνή συνεργασία όπως αυτή, όπου ήμασταν 12 πανεπιστήμια από 10 διαφορετικές χώρες, όπως καταλαβαίνετε από μόνο του, είναι ένα από τις πρόσθετες, θα έλεγα, συνθήκες οι οποίες συμβάλλουν πάρα πολύ στο να γνωριστούμε και εμείς οι ίδιοι ερευνητές, και γιατί ξέρετε, η ανάπτυξη όλων και της έρευνας οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και στη σύγκριση. Και η σύγκριση δεν μπορεί να έρθει μέσα από όσμωση. Και η όσμωση δεν μπορεί να έρθει παρά μόνο μέσα από τη διεθνή συνεργασία και την ανταλλαγή απόψεων ανάμεσα σε μελετητές, τουλάχιστον τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση, μελετητές επικοινωνίας και των μέσων ενημέρωσης. Ik vond het een zeer verrijkende ervaring met meer dan 10 verschillende landen of mensen uit 10 verschillende landen samenwerken, is ontzettend verrijkend. Hè. Niet alleen die culturele verschillen waar ik net al naar verwees, maar wat ook belangrijk is denk ik, is dat je toch wel op dezelfde manier een kritische analyse maakt, die je samen maakt. Dus iedereen brengt de eigen ervaring mee, zowel academische kennis als de ervaring van te wonen, te leven in een bepaald Europees land. En dat wordt een mooie som die meer is dan de delen apart. En dat is zeer, zeer verrijkend, zeer mooi. Ik denk dat we elkaar ook allemaal wel op een of andere manier gevonden hebben in het enthousiasme om dat project te dragen. En dat is ontzettend verrijkend. Ook de kennisdeling is zeer belangrijk. En ook dat is zeer mooi gelopen, zeer goed gelopen.
En ik denk dat echt wel het samenwerken over die grenzen heen van die verschillende landen, dat vooral aan kennisoverdracht zeer, zeer belangrijk is geweest. Изключително ценно е да установиш, че из цяла Европа в различните университети има хора, които изследват проблемите, които вълнуват и теб. Този проект EUMEPLAT създаде възможност не просто да работим заедно, а да създадем партньорства, които съм убедена, че ще продължат и след това. И ти създава усещането за общност от хора, които мислят за една по-добра Европа утре. Yes, international collaboration is really very important because we come from different starting points and we have our different national perspectives in mind. And you look at the data in your society and all of that. But by working together, by comparing, you look at the common trends and you see the responses across the board, you learn more. And moreover, the challenges are very much, they are confronting all of us. With climate change and the health issues, challenges in education, the changing demographics of society, migration, all of these things are affecting us in some sense in a similar way. And we have to work together, and Europe is offering that opportunity. European cooperation is offering that opportunity. Today there is a challenge in that regard. Many people are maybe suspicious, they think it's something wrong about that common arena, but we have to work with it in a most productive way to be constructive and try to find our common answers to these challenges. We cannot resolve them one by one.